Na nossa aula de hoje, nós vamos explorar aí um assunto bombástico, né, para a política brasileira, que foi a delação, cujo sigilo foi retirado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, a delação do grupo JBS Friboi, né, a delação do principal executivo e dono da empresa, o Joesley Batista, e uma série de outros executivos da mesma companhia. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, você se recorda que nós estamos vivendo a maior, a mais importante, né, operação de combate à corrupção no Brasil ao longo, né, de toda a sua história republicana recente. Esse escândalo que tem chocado os brasileiros todos os dias por mostrar de maneira muito clara uma relação não republicana, antiética e imoral, né, entre grupos de políticos e de empresas brasileiras com um objetivo muito claro, né, de enriquecimento pessoal, de crescimento empresarial às custas do Estado brasileiro e, portanto, às custas da minha pessoa, da sua pessoa e do atendimento, sobretudo, da nossa população mais carente e sofrida, que demanda todos os dias uma atuação prioritária em áreas como saúde, como educação, saneamento básico, habitação, segurança pública, e que muitas vezes não é atendido, entre outros fatores, embora não seja o único, mas entre outros fatores, porque o Estado brasileiro tem lá um nível de corrupção tão elevado que isso acaba desviando os recursos públicos que poderia atender às demandas dessa nossa população sofrida. Pois bem, nós assistimos, né, no início da Operação Lava Jato, o escândalo revelado, né, pela delação premiada e pelos acordos de leniência que foram travadas por um cartel de empreiteiras reunindo as maiores empreiteiras do país. Nós estamos falando da Odebrecht, da OAS, da Queiroz Galvão, da Galvão Engenharia, da Carioca Engenharia e de vários outros grupos que mostraram que havia uma relação espúria ocorrendo dentro da Petrobras. Esse cartel, né, montado por essas empreiteiras e, segundo a denúncia, liderado, né, pela Odebrecht, na figura do seu próprio presidente, o Marcelo Odebrecht, elas decidiam entre si quem ganharia a licitação da Petrobras. Uma empresa que era escolhida para ser a ganhadora oferecia o menor preço, mas mesmo nesse menor preço, já com um sobrepreço, em média, de 20% a 30% maior do que ela cobraria dentro de um sistema concorrencial. Todas as outras empreiteiras ofereceriam um valor ainda maior. E aí, na próxima licitação, a empresa que hoje for a ganhadora passaria a apresentar um preço mais elevado para que outra empresa, outra empreiteira, fosse a ganhadora da licitação. De maneira que elas rotacionavam entre si quem ganharia cada uma das licitações. A combinação, então, de preço caracteriza o cartel, que é uma infração ao sistema brasileiro de defesa da concorrência. Por um outro lado, a prática do sobrepreço na licitação tinha um objetivo. Segundo, né, as delações, havia um conluio, uma combinação com o objetivo claro de lesar o erário público entre o cartel das empreiteiras e a diretoria da Petrobras. 3 diretores em específico, indicados, né, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e o Partido Progressista, o PP. Nós estamos falando, né, de Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró, que ocupavam essa diretoria por indicação, né, desses partidos políticos. O cartel de empreiteiras, então, pagava uma propina direta e individual para cada um desses diretores para o enriquecimento ilícito, né, através da facilitação da atuação do cartel na própria Petrobras. Então havia um benefício individual desses diretores. Por um outro lado,
esses diretores disseram que, embora houvesse um benefício individual, por trás deles existiam os próprios partidos políticos que os havia indicado e havia também políticos individuais extremamente influentes, né, que também recebiam parte do pagamento dessa propina para permitir ou facilitar a atuação do cartel. E aí, de novo, segundo a denúncia, o Partido dos Trabalhadores, o PMDB, o Partido Movimento Democrático Brasileiro e o PP, o Partido Progressista, receberam propina disfarçada de doação oficial de campanha. Então a empresa vai lá, pratica o cartel, cobra um sobrepreço de 20% a 30% na licitação, ganha a licitação, paga propina para o diretor da Petrobras indicado por esses partidos políticos. Parte dessa propina era paga na forma de doação oficial, portanto a doação era oficial, mas o dinheiro advinha de sobrepreço nos contratos com a Petrobras na execução de um cartel num regime anticoncorrencial, e parte da propina era paga na forma de caixa 2. A pergunta é: por que pagar na forma de caixa 2? Primeiro, porque as empresas tinham uma limitação de doação oficial em relação, né, ao seu resultado, né, auferido economicamente no ano anterior. Então, todas as vezes que elas ultrapassavam esse limite, a empresa, em tese, ficava proibida de fazer doação oficial. Então, uma das formas de continuar regando o sistema era fazer doação por caixa 2. Mas a finalidade do caixa 2 também tinha um outro elemento chave. Fazendo por caixa 2, obviamente, que eu tiro o controle, né, dos tribunais regionais eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral, eu tiro o controle da própria sociedade brasileira, eu tiro o controle sobre as empresas, os partidos políticos e políticos individuais. Resultado: uma parte dessa propina era então desviada pelas principais lideranças desses partidos políticos. E segundo a denúncia, nós temos agora arrolados como investigados ou denunciados quase que toda a cúpula desses três partidos políticos: PT, PMDB e PP. Isso vai, né, desde o tesoureiro do PT, João Vacari, passando pelo ex-ministro, né, da Casa Civil, José Dirceu, compartilhado também a denúncia contra o presidente Lula. Por um outro lado, havia o Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda, também denunciado e réu nessa Operação Lava Jato. Tivemos lá a cúpula do PMDB, toda ela denunciada. Nós estamos falando de Gedel Vieira Lima, de Moreira Franco, de Eliseu Padilha, de Eduardo Cunha, do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, do atual presidente do Senado, que também é do PMDB, e por aí vai. E também as principais lideranças e deputados e senadores do Partido Progressista. Bom, nós achávamos naquele momento que nós estávamos vivendo, então, o ápice pela delação da Odebrecht da Operação Lava Jato, quando agora cai uma outra bomba, né, no colo do governo e da política nacional. O grupo JBS Friboi é um grupo que lucra, né, que tem faturamento de mais de 100 bilhões de reais ao ano. Eles são donos de marcas importantes, né, como a Friboi, como a Seara, mas, na verdade, o grupo JIF, que detém as ações do grupo, né, Friboi, ele, na realidade, se espalha por um número muito maior de atividades econômicas, que vai desde banco até chinelo, né? Que vai, por exemplo, de atividades de termoelétrica até a exportação de carne. Pois bem, nós sabíamos que, no âmbito da Operação Lava Jato, a Procuradoria-Geral da República vinha fazendo, com autorização do Supremo, uma série de investigações em cima das relações do grupo JBS Friboi, na figura dos seus dois dirigentes, os irmãos Joesley e Wesley Batista, e suas relações, sobretudo, né, com o PT e com o PMDB.
Isso acontecia no âmbito da Operação Lava Jato. Só que o Joesley Batista, né, percebeu que mais cedo ou mais tarde ele seria denunciado e viraria réu na Operação Lava Jato por pagamento de propina para uma série de políticos. E aí ele toma uma decisão. A decisão é negociar com o Ministério Público Federal uma delação premiada bombástica. Ele se dispunha a mostrar não somente a relação que se estabeleceu com o PT e as suas lideranças, com o PMDB e as suas lideranças, mas também com parte do PSDB, o Partido Social Democrata Brasileiro, que até então não figurava como um principal agente dentro desse esquema da Lava Jato. E para isso, o Joesley Batista se propôs, né, a gravar, né, conversas que ele teve com o presidente da República, mas também com o senador Aécio Neves, candidato derrotado na eleição passada, mas que por pouco não chega à presidência da República, numa eleição muito apertada contra Dilma Rousseff. Ele que era, né, o presidente do PSDB, e que era um possível candidato, né, do partido para as eleições do próximo ano. O Joesley, então, começa a gravar, né, as conversas, não só com o emissário do presidente Michel Temer, que era o deputado pelo PMDB, né, Rodrigo Rocha Loures, né, agora afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele grava, né, as conversas com a irmã de Aécio Neves, que era aquela que operacionalizava o comitê de campanha, as campanhas do Aécio e organizava a vida administrativa e financeira dele. Grava o próprio Aécio Neves, né, e grava, né, outros políticos, né, da maneira como eles se relacionavam com a JBS. A delação, então, é bombástica. Primeiro, Joesley disse que nos últimos anos pagou 480 milhões de reais em propina, caixa 2 de campanha, abre aspas, doação oficial, que na realidade era propina, para, né, pelo menos aí, 2 partidos políticos em especial, o PT e o PMDB, e também para o senador Aécio Neves, do PSDB. Mas ele, no total, elenca 1.820 políticos no Brasil que receberam dinheiro, né, de propina, de caixa 2 ou de doação oficial fraudulenta, né, para poder, de alguma forma, azeitar as relações do grupo JBS junto... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concursos preparamos um super curso online, ponto a ponto do digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula? Então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, tchau.